Olá, começa agora Direito em Movimento. No programa de hoje, vamos conhecer o balanço dos 2 anos e meio da gestão da atual direção da OAB, Seção do Rio de Janeiro. Participam do programa o Dr. Wadi Damush, que é presidente da OAB Seção Rio de Janeiro, e o Dr. Felipe Santa Cruz, diretor do Departamento de Apoio às Subseções da OAB, Seção do Rio de Janeiro. Dr. Wadi, muitos membros do Poder Executivo reclamam que o mandato de 4 anos é muito curto para apresentar algum tipo de trabalho. O senhor está à frente de uma instituição cujo mandato é de 3 anos. O senhor está 2 anos e meio à frente dessa instituição. Dá para fazer alguma coisa? Dá e nós fizemos, né? E acho que o único reparo que eu faço é que tudo isso que foi realizado nesses 2 anos e meio tem que ser consolidado, né? Agora, com projeto, com uma boa equipe, com dedicação, com planejamento estratégico, é possível fazer muita coisa assim em pouco tempo. O que o senhor enfrentou de maior dificuldade quando o senhor assumiu a OAB? Porque uma coisa é estar na condição de candidato, o senhor está fora da instituição analisando as informações que o senhor tem, muitas vezes superficiais. Depois, dentro da instituição, o que o senhor enfrentou de maior dificuldade? Nós encontramos um modelo que foi construído ao longo, né, de então 16 anos, né? Nós tínhamos a ideia do que poderia estar acontecendo na OAB, mas não tínhamos efetivamente um quadro nítido, não tínhamos informações acerca do orçamento, não tínhamos informação acerca de receita, de despesas, de dívidas, não é? Da situação jurídica do funcionalismo, enfim. Essas foram informações que nós obtivemos já na gestão, já tendo tomado posse, né? Não houve sequer fase de transição. Normalmente, hoje em dia, né, criam-se equipes de transição, a administração que está encerrando o seu mandato designa pessoas, né, para que formem, juntamente com a equipe daqueles que estão entrando, um grupo de trabalho de troca de informações, e isso nós não tivemos. Então, tomamos contato já e temos que tomar decisões já à frente da gestão. E encontramos um quadro ruim, né? Encontramos um funcionalismo desmotivado, né? Encontramos a OAB com um orçamento quase que estourado, encontramos a nossa caixa de assistência quebrada por conta dos desmandos com o plano de saúde, e tivemos que enfrentar todas essas situações. E afora essas questões mais momentâneas e cruciais, nós temos que enfrentar outras também de igual monta, de igual magnitude, né? O exame de ordem, do nosso ponto de vista, não era aquilo que a OAB deveria realizar, né? Nós achávamos que o exame de ordem da OAB do Rio de Janeiro não selecionava corretamente os novos advogados, né? Era muito liberal nessa seleção. Tínhamos que enfrentar a questão da inadimplência, era uma inadimplência muito grande, isso tem uma série de outros efeitos. Isso tem um efeito de afastar o advogado inadimplente, né, do exercício da profissão, ele se afasta da OAB, ele se afasta do convívio com os colegas. A inadimplência estava na casa aí dos 40% a 45%. Tínhamos o problema entre esses inadimplentes, né, uma boa parte devendo muito, né, eram débitos que eles não podiam pagar. Então, todas essas questões tiveram que ser enfrentadas imediatamente e simultaneamente. Eram reuniões ali entre mim, a minha equipe, diretores dessa ou daquela área, que nós tínhamos como se fosse um governo, né? Nós tínhamos que dar respostas imediatas a uma série de problemas. E daí veio a redução da anuidade. Não só a redução, hoje a anuidade está congelada. E o faturamento, quer dizer, a receita da OAB, como é que ela ficou com essa diminuição do valor da mensalidade? Essa decisão foi uma das decisões mais difíceis, porque nós não tínhamos intimidade com o orçamento. Na verdade, uma série de informações do orçamento só nos chegaram meses depois, né, depois de auditoria, depois de informações desse ou daquele funcionário. Então, a decisão de reduzir a anuidade não foi uma decisão fácil. Nós tínhamos medo, né, de que com essa decisão nós prejudicássemos o orçamento. Foi um orçamento herdado, não foi
um orçamento elaborado por nós. Mas não só reduzimos a anuidade, como enfrentamos a questão da inadimplência, né? Nós organizamos uma campanha, chamada Campanha Fique Legal. E com essa campanha, nós oferecíamos a oportunidade ao advogado que tinha um débito muito grande com a OAB em regularizar a sua situação, elastecendo o prazo de parcelamento, né? Que eram prazos muito, para determinados débitos, eram prazos exíguos, né? E com isso, houve uma adesão significativa daqueles até então inadimplentes, e isso possibilitou aumento de receita, né? É paradoxal, a gente reduz a anuidade e consegue aumento de receita, mas foi exatamente o que aconteceu. E, concomitantemente a isso, cortamos gastos que nós considerávamos supérfluos, gastos que efetivamente a OAB não precisava ter, eram gastos desnecessários, gastos onerosos que comprometiam o orçamento, comprometiam o planejamento de uma gestão austera, né? E assim foi. Com essas, né, e outras medidas já tomadas logo no início da gestão, já em janeiro de 2007, nós conseguimos aí dar o pontapé inicial para o êxito da nossa gestão. Queria pegar também a opinião do doutor Felipe. Doutor Felipe, o senhor está nessa gestão também desde o início. Para que serve a OAB? Porque muita gente tem a visão que uma instituição de classe, ela é voltada exclusivamente para os interesses da classe. É assim com a OAB? Não, no caso da Ordem não, né? Aliás, é uma experiência interessantíssima. Eu acho que os advogados, em algum momento da sua carreira, têm que perder um pouquinho do seu tempo de escritório e participar da Ordem. É importantíssimo. Tem sido isso que o presidente estava falando agora. Nós participamos nesses 2 anos e meio, agora vamos a 3 anos, de momentos muito ricos, né? Eu estava lembrando aqui do episódio dos juizados, depois o presidente pode falar um pouco, dos juizados dos aeroportos. Nós pegamos a crise aérea, nós tivemos momentos de grande envolvimento. E qual é a diferença da Ordem? Quer dizer, a Ordem, ao mesmo tempo que cuida das questões corporativas, ela é a casa da cidadania. Não é possível compreender a estrutura política brasileira sem o papel da OAB e não é possível compreender a advocacia sem o papel da Ordem em relação ao resto da sociedade. Eu acho que a grande diferença, e aí falo isso na presença do presidente, da gestão do presidente, que ele comandou tão bem, é que nós conseguimos casar temas, por exemplo, caros à minha geração, como serviços, que o presidente apoiou e foi o grande incentivador, com os grandes temas históricos da OAB. O resgate da OAB no campo institucional. Uma coisa sustenta a outra. Esse foi o grande talento da gestão Adi Damus, e eu acho que esse é um modelo de ordem que vai ser copiado pelo resto do Brasil. A ordem não só aquela ordem que vira as costas para a sociedade, é só dos advogados, mas a ordem que é dos advogados e, sendo dos advogados, é presente na vida da sociedade. Doutor Adi, o senhor passou anos militando, o senhor é um advogado militante, e o senhor fez parte do outro lado, vamos dizer assim, o senhor esteve muitos anos na oposição, fazendo críticas, às vezes contundentes às gestões da OAB. Como é que é agora a posição de estar na posição de presidente da instituição? Como é que é agora a função de vidraça? Agora eu sou vidraça. E democraticamente tenho que me acostumar com isso, né? Nós recebemos muitos elogios pela gestão, mas também recebemos críticas. E eu normalmente procuro tirar das críticas ensinamento. E isso não é retórica, não. Isso é rigorosamente verdadeiro. Há colegas, né, principalmente no início da gestão, que me ajudaram muito fazendo críticas em relação a esse ou aquele rumo da gestão. Agora, é claro que também há crítica desrespeitosa, coisa que eu nunca fiz. Como você disse, nós tínhamos um perfil de oposicionista incisivo, né, de oposicionista que fazia a sua crítica com muita determinação e às vezes até com contundência, mas nunca com propósito de ofender ou enfim, de causar danos à honra ou à imagem, né, dos então dirigentes da OAB. E, infelizmente, às vezes tem esse ou aquele colega que desbordam, né, da crítica séria, da crítica consistente para ultrapassar aí os limites aí da boa convivência, dos ditames, das regras democráticas, né? Mas eu também considero isso como parte do jogo, né? Isso nós não nos sentimos desmerecidos com isso e isso não nos desanima, né? Pelo contrário, né? Tendo em vista que a nossa gestão é uma gestão bem avaliada. O que me compete fazer, o que eu tenho que fazer, é aquilo com que eu me comprometi, o compromisso que eu assumi
com a advocacia e a sociedade há 2 anos e meio atrás. É isso que nós vimos, né, tentando fazer. Né, mudar a face da OAB aqui no nosso Estado, recuperar o papel institucional da Ordem. Né? A Ordem não pode viver sem a sua institucionalidade. A Ordem não pode se abster, não pode virar as costas para os grandes debates nacionais. Essa é uma característica da OAB, quer nós queiramos, quer não. Né? Isso independe da vontade do dirigente. Né? Isso é uma vocação irreprimível da OAB. Em todos os momentos marcantes da história do Brasil, lá estava a presença da OAB, lá estava a voz dos advogados, né? Lá estava Sobral Pinto, lá estava Raimundo Fauro. Né? Então, eu me considero herdeiro dessa tradição. Então, um dos meus maiores orgulhos, né, à frente da OAB é ter feito com que a OAB do Rio de Janeiro voltasse a ter a atuação institucional destacada, independentemente do mérito, às vezes, do pronunciamento do presidente ou de um dirigente da OAB. Às vezes, nós emitimos uma opinião em que uma parte dos advogados, né, em relação a uma parte dos advogados, discorda. Isso é perfeitamente natural, isso é perfeitamente democrático. Mas o pior dos pecados é a omissão. Né? E foi aquilo que nós encontramos quando chegamos à OAB, uma entidade abúlica, né, uma entidade sem qualquer participação institucional, uma entidade já no seu ocaso. Né? Ainda bem que há tempo nós recuperamos esse espaço que ninguém tira da OAB. Bom, a gente vai fazer agora um pequeno intervalo, mas a gente volta já já com Direito e Movimento. Não sai daí.